ministério do irmão Barnabé, onde realmente, né, um testemunho totalmente pessoal, claro. E então, eu me recordo bem que nós estávamos em Fênix, né? Chegamos ali, ficamos ali praticamente uma semana, naquela oportunidade. O servo de Deus estava acamado, doente, né? E então, passado toda uma semana, foi anunciado que ele estava já em condições de nos receber no escritório. Então, antecedendo a noite, né? E no outro dia nós íamos então ter entrevista. Aí eu orei de noite para Deus, né? E orei para Deus, uma oração, não é tão simples às vezes, né? Pedi a Deus que aquilo que eu tinha essa ansiedade de conhecer, né? Tantos anos correndo a mensagem e essas interrogações, né? Os problemas doutrinários que tinha, e não tinha como, digamos assim, me identificar, né? Corretamente na revelação da palavra, né? E da maneira como eu estava a ser ensinado. Então, orei para Deus para que eu não perguntaria nada, né, para o servo de Deus, mas que o Espírito Santo, então, sem eu perguntar, ele me mostrasse algo da palavra para poder ter essa abertura da qual eu estava procurando. E de fato, no outro dia, né, nós ali no escritório, depois de alguns minutos em conversa, me lembro bem, o servo de Deus pegou a Bíblia, mostrando a sua Bíblia de batalha, né, estava já aposentada a Bíblia ali, na estante, e mostrando toda a Bíblia, né, toda sublinhada e tal. E ele testificando, falou, por exemplo, naquela oportunidade, se me vai a memória, só o Apocalipse ele já tinha lido 5.000 vezes. Apocalipse, que coisa, né? 5.000 vezes. Aí a Bíblia falando algumas coisinhas assim, daí parou em Apocalipse, começou a falar em Apocalipse sobre o semelhante. Ele falou, creio que digamos, de 10 minutos, em torno de 10 minutos, sinceramente, que deu uma abertura, né, da palavra, assim, claro que eu não ia compreender, né, mas abertura. Depois eu senti a necessidade de examinar tudo, né, então foi o passo seguinte, e foi muito difícil, testemunho para os irmãos. Hoje, né, graças a Deus nós temos aí, né, alguns irmãos devem ser testemunha no passado como que eram essas coisas, né, era difícil, as fitas não tinham acesso para o público, né, então como eu era público na época, né, e foi uma batalha tremenda. Depois que o escritório foi instalado aqui, então começamos a ter acesso. Então hoje o povo, né, todos têm acesso ao pão da vida. Aí depois eu comecei a examinar, né, pela palavra de Deus, então, claro, que daí eu pude ter essa oportunidade, digamos, essa procura que eu vinha, né, desde a minha juventude lá, né, de conhecer a verdade, daí, claro, conhecer a mensagem, mas ainda a questão continuava ainda, né, sobre esse assunto, né? Então, nessa abertura, pela misericórdia de Deus, é um assunto para nós viver, na verdade, né? Para nós crer e viver, só isso. Então, pastor Nilson, por gentileza, né? Bom dia a todos os irmãos. Quero cumprimentar a todos. Estou contente de estar aqui, agradeço o convite do irmão pessoal e rever amigos, irmãos. E a gente lembra que o profeta falou, quando a gente está no meio de amigos, né, você pendura a espada um pouco, porque no meio de amigos você sabe que eles não vão te atacar, né? Tranquilo, né? Você sente mais assim fôlego, respira bem, né? Quando está no meio de amigos. É verdade. E a gente sente uma carência nesses últimos tempos de caminhada de amigos, né? E eu sempre, quando o João Solas liga para a gente sente uma alegria, uma paz, uma radiação maravilhosa. E em vários lugares por onde a gente já tem andado, você sente medo às vezes, assim, complexo, trauma. E ao estar ao redor dos irmãos aqui, você não sente medo. Você não sente medo. E então eu agradeço muito a Deus, quero estar aqui para aprender. Eu tenho tido vínculo, né, com o irmão Davi Moreno, o irmão Daniel, o irmão André, um pouco com o irmão Neri, a gente tem uma
comunicação de quando e quando. O irmão Ulisses ontem deu um testemunho, demorei a dormir, já era tarde, né? Já estava na hora, quase, já era 3 e pouco, né? Ulisses. Daí demorou mais ainda para dormir. Assim. Ele falou que ele estava, acho que com o irmão Livale, né? E ele contando sobre 77, né? 1977, que o irmão Brana, irmão Livale, falando que todo aquele cenário de 77 que nós vimos, lemos e tudo, era para... precisava sacudir 10 mil, né, irmão? 10 mil pessoas caíram, ser sacudido mesmo. Ele foi propositalmente falado aquilo, né? Então, eu fiquei pensando como é preocupante, porque a gente, de ontem, comecei a pensar de prestar mais atenção, né, no que o profeta fala, né? Eu aprendi, o irmão Daniel Moreno me ensinou, irmãos, como instalar as mensagens do irmão Bernabé Garcia, né, no celular. Sempre tem um vínculo mais achegado com o irmão Daniel. Então eu escuto nas viagens, às vezes 4 horas viajando, e eu coloco no celular o foninho, aí às vezes a esposa está ali do lado, dorme, às vezes eu vou na viagem e volto para mim tentar entender esse plano de Deus apostólico, esses fundamentos e tudo. Na fila do banco, estou na fila do banco ali, às vezes a senha longe, vai demorar, eu estou ali direto, qualquer lugar. Vou fazer as caminhadas, gosto muito de fazer as caminhadas. O pastor Davi Marinho falou, você emagreceu, rapaz. Então eu comecei a fazer umas caminhadas, eu vou nas caminhadas e coloco. Ele me ensinou, irmão Daniel. Então, aí eu comecei a entender, comecei assim, a gente captar um pouquinho que eu, de todas as pessoas, os líderes que a gente já ouviu, já estudou, já pesquisou tudo, eu falei ontem de novo com o irmão Daniel Moreno, não encontrei ainda uma pessoa como o pastor Bernabé Garcia, que Deus o abençoe grandemente, o irmão Ministério e Igreja. Eu não tenho visto a pessoa, né, direcionar as coisas, posicionar, como a gente tem visto assim, de todo esse tempo que eu comecei a ouvir, já o irmão João sempre passa e atualiza para nós, né? Então isso tem me ajudado, quero dizer aos irmãos, tem dado um efeito, uma reação, perdido o medo, como eu disse para os irmãos, assim, de aproximar mais, como, né, Moisés foi se aproximando ali daquela sarça. Então a gente vai perdendo um pouquinho o medo e sentindo assim mais equilibrado, né, fortalecido. E isso tem visto nos meus irmãos da igreja também, mais, né, com maior assim ponto de arranque para avançar. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o pastor Bernabé e que Deus abençoe meus irmãos. Deus nos abençoe. Dá para apresentar mais um. Daqui a pouquinho nós vamos ter um recesso, ok? Nós só estamos esperando ali, né, se ajeitar as coisas. Então, na sequência, né? Então nós vamos continuar, os irmãos falaram. Então agora o irmão Daniel podia ser o próximo. Vou falar. Deus os abençoe. Amém. Eu queria falar de nossa pessoa, assim, ministério, a caminhada nossa, a jornada, mais novos, mais antigos. Os irmãos que já conhecem, né? E antes de conhecer essa mensagem, foi em 75 que eu vi a mensagem a primeira vez. Eu passei, não tenho suas experiências, né? E Deus me falou um dia, quando o diabo estava tratando comigo, para pôr fim na vida. Com minha esposa,
Eu estava na universidade, estudando química, a propósito da medicina. Comecei a fazer medicina em Lisboa, voltei para o Brasil e passei no vestibular. E então eu estava, tinha uma noiva, né? A minha esposa, estava quase 5 anos já namorando, quer dizer, passou 3 anos, já 3 anos. Então, aliás, essa época que houve essa batalha, o inimigo apontou o edifício. E por que você não sobe lá e põe fim em tudo isso aí? Quer dizer, eu não via mais nada, tinha procurado, já fui criado dentro da Igreja Batista. E essa época que eu estava ali na Igreja Batista, eu procurei o pastor, entrei com a esperança de ouvir um conselho, uma ajuda, e saí pior porque eu saí sem esperança. Entrei com esperança, saí sem esperança. Então, daí o inimigo começou a tratar. E você sabe como é que ele fala, né? Aí Deus me falou aqui, não sei, alguém pensa que é aqui na cabeça, mas era aqui que ele falou. Ele falou assim, e eu não sabia que era Deus. Estava me falando, ele falou, quando você tiver 31 anos, eu tenho algo para ti. Aí eu não fiquei pensando o que seria mais idade, o que seria. Agora falou, quando você tiver 31 anos, eu tenho algo para ti. Falei, o que será 31 anos? O que é isso? Fiquei naquela esperança, né? Saiu toda aquela coisa assim, aqueles pensamentos, aquelas coisas de destruição, sumiu aquilo, evaporou. E eu sempre aquela pergunta, nunca disse nada a ninguém isso. Até um dia que eu vi, era 11h30 da noite. Eu liguei o rádio e ouvi a segunda vinda de Cristo. O que era a Bíblia é um livro oriental, já tinha lido a Bíblia de capa a capa, não entendia nada, até a genealogia, desespero, pedindo que eu queria entender a palavra. Queria ver o Deus de Abraão, Deus que falava com os profetas, e aquele cenário que tinha ali, Deus tratando com os seus filhos, e passou e foi. E quando falou que a Bíblia era um livro oriental, que a mulher varrendo a casa, procurando a dracma perdida, e falando assim, a mulher da igreja e tal, falar, e tá aí. Aí aquilo abriu minha mente para entender a escritura. Eu fui lá na emissora pedir a fita cassete, né, eu queria a cópia. Eu falei, nós não temos gravador aqui, não tem jeito de gravar, é fita de rolo assim, né? Não estava acreditando que. Eu falei, esse cara não quer gravar para mim. Eu não fui atrás do pastor, não. Era na Benjamin Constante, nos 60. Então foi aí que na época que aí eu vi a mensagem, vi outra, daí sempre procurando, até um dia que eu fui lá falar com o pastor Manuel, com 4 horas falando da mensagem comigo, e eu vi uma outra mensagem e aquilo foi encaixando comigo, sabe? Então, então veio o conhecimento da mensagem. A gente passou pela década de 75, 76, 77, ouvindo todas essas coisas, todo esse histórico de confusão geral. Pela década de 80, mais ou menos, eu comecei a pegar as primeiras fitas do pastor Barnabé. Quando eu vi as primeiras fitas, todo o crescimento, toda a luz, tudo que eu vi, assim, dentro da mensagem, porque eu nunca cheguei a ler uma mensagem 100 vezes. Mas eu vi falar para você, se você não entendeu, se você pensa que sou eu que estou falando, você lê 100 vezes então a mensagem. Então, para você falar, ou qualquer menina, porque nós estamos chegando numa hora de decisão, diz o profeta. Se eu estava falando de pastor Nilson, é uma hora que você tem que decidir agora. Ou você segue um ministério, ou você vai ficar. Porque não tem como você ser levantado corretamente, sendo os fundamentos, como o irmão leu Efésios 2:20, sem esse ensinamento. Então, toda vez que eu vi essas fitas, o irmão João pediu para fazer as traduções das mensagens do pastor Barnabé, tem aí as mensagens para você, aí vai ser distribuído, né? Então, ela foi. Eu tenho feito isso desde a década de 80. Eu pegava para minhas traduções e então todo o crescimento, tudo que eu tive de luz, 23 anos lá com o pastor Manuel Pontes, ensinando a igreja e os pastores me convidando, foi
ouvindo as fitas do pastor Barnabé Garcia, que eu aprendi. Eu digo, eu não sou nada, mas teve alguém que se dedicou a ouvir a fita, como ele disse na mensagem, como foi a pastores, né? Porque tiveram que ir a pastores, a versão em português, mas ele traduz lá, como foi a pastores. Ele fala ali, se você pensa que sou eu, e não sabe que é o irmão Branham, se você pensa que é o irmão Branham disse, você leia 100 vezes a mensagem, então. Aí você vai ver. Eu não sei se você lê 100 vezes, vai ver isso ou não vai ver. Eu falei para o irmão isso. Mas que está dentro da mensagem, está. Reunião de pastores na América, ele estava dizendo, lá em 1990 ele pregou. Irmão, temas atual. Quando termina a misericórdia? Está aí. Estão falando aí. Sabe quando o pastor pregou essa mensagem? 74. Um dia eu vi na camiseta do irmão João Bissoli, aqui, na entrada aqui, falou assim, período de reclame. Reclame? Eu falei, estou procurando todas as citações sobre isso. Ele falou, o pastor Barnabé pregou isso. Período de reclame. O que é o período de reclame? Toda a confusão. Eu quando peguei a mensagem, Cabo Solto, tem as fitas lá dele também. Foi uma limpeza na mente. Porque nós temos ouvido homens falar da mensagem, mas não tem aquela certeza absoluta. Eles estão trazendo confusão. É verdade. Estão fazendo uma confusão terrível. E ele fala nessa mensagem, como fui a pastores, e só ficou nessa mensagem. Como vai ter a oportunidade de falar, né? Então eu estou lembrando, porque eu li ali, eu estava vendo, porque isso vem desde 80, isso aí. Eu estou contando todo um testemunho do que eu vi, do crescimento. Então eu tenho procurado ajudar irmão, em todo lugar que eu vou. Às vezes, se você falar que eu vi o ministério e tal, ele vai dizer que você está levantando uma bandeira, irmão, ontem. Estávamos falando sobre isso. Levantando a bandeira, você está levantando a bandeira do. Não, irmão. Eu não estou atrás, estou querendo a palavra, a verdade, o espírito correto da coisa. Não é levantar. Se é 5 ministérios, tem que haver um reconhecimento. Esse é um ministério que tem me edificado. E eu tenho ele desde a década de 80. E quantos da década de 80, isso veio em 97, e começou aqui, eu não estava concordando com essa forma de fazer as coisas, né? Como foi projetado essas coisas. Eu convidei também, junto com o pastor Manuel, convidei o irmão lá da Colômbia, pastor Fábio Bernal e Davi Lucero, para ir numa reunião. Eu falei, seria bom se vocês tivessem uma reunião aqui em Curitiba, porque está separado o companheirismo de Joinville com Curitiba, na época, né? Então, daí houve uma reunião lá que foi convidado todos os ministros do Brasil e participaram. Aí veio o pastor Jimmy Garcia, foi naquela época que veio assim, então todo esse trabalho que foi feito, eu estou de coração, alma completamente aberto para isso aqui. Em 1980, eu quero isso para minha edificação. Né? E eu digo que sem esses fundamentos, é por isso que as pessoas... Irmão, eu já tinha começado a traduzir essa mensagem, é fundamento. Fundamento. Ele falou, se nós não tivermos um fundamento correto, por que essa confusão toda no país nosso? Claro. Eu estava analisando o que é sobre o fundamento, como os Estados Unidos, o profeta falando sobre o fundamento, foi maravilhoso isso aí, me deu uma visão totalmente nova para mim, para entender até a situação que está no nosso país, a situação que está cada ministério, entendeu? A confusão está tão grande agora, veio pessoas, ministros de fora, que trouxe o ministro dos Estados Unidos, que é o pastor do meu genro, nos Estados Unidos. Ele perguntou como é que estava a coisa aqui, assim, no nosso país, né? Como é que estava a mensagem. Ele falou, irmão, aqui está uma grande confusão no nosso país. E ele não sabia, não estava bem informado, e foi os pastores da América do Norte que trouxeram tudo isso. Como trouxeram a Assembleia de Deus, Batista, veio lá de todo o movimento pentecostal, tudo veio dos Estados Unidos. E
também agora da mensagem, começou desde 70 e pouco, quando começou, 72, 73, né? Começou a vir todos esses dízimos que surgiram no nosso país, e nós fomos criados no sistema errado, irmão. As pessoas que estão na mensagem, então eu estou dizendo da experiência própria, é mais um testemunho do que eu não estou exortando a ninguém, né? Então Deus abençoe o pastor Barnabé. Amém. Deus o ajude. Ele estava dizendo que nós estamos num momento muito tarde. Sentimos que não conheço pessoalmente o pastor Barnabé. Gostei muito da palavra que ele disse lá foi lá em Porto Alegre, não foi no Horizonte. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, quando o pastor Gabriel estava, o filho dele, o Bernie Garcia Júnior, estava lá e ele atendeu o celular e foi transmitida essa saudação dele para todos os ministros ali. E sentimos algo mais, deu uma força para nós, sentimos mais animado, né? E queremos dizer que ele é bem-vindo, que Deus dê graça para ele, saúde, oramos, e queremos ter esse privilégio também de conhecê-lo, de sentir, de ter o carinho desse precioso irmão, que tem nos ajudado tremendamente no ministério. Eu digo que não somente aqui no Brasil, mas que eu tenho levado aonde que, por exemplo, a Paraguai, onde eu batizei umas 60 pessoas, levei a mensagem, porque ele colocar as fitas lá. Também na Argentina, em La Plata, lá também está indo o irmão Jorge. Nós fizemos um trabalho pela internet, através do sistema do VoIP, de conferências, e o irmão Jorge do Peru, falando aqui para Curitiba, ali para minha casa, do computador. Então via VoIP eu conectava com o irmão lá na La Plata. Então ele convidava os vizinhos, enchia a casa dele, né? Tinha pessoas, 15 pessoas. Então eu passei ao irmão Jorge do Peru o atendimento desses irmãos, devido à condição que eu não tenho mais condição de saúde para poder viajar, não posso fazer viagem longa devido aos problemas que eu tive de 98 para cá, mas ele está voltando lá, fiquei contente com isso. Trabalho que está sendo estendido a outros países aqui. E que há irmãos que sofreram em 97, quando começou esse trabalho no momento da voz da restauração, e que estão desejando, no Nordeste, em muitas partes, tem irmãos que querem ouvir as mensagens do pastor Barnabé. E creio que não, o inimigo não vai colocar, não vai conseguir impedir, como não conseguiu e não vai conseguir. Nós estamos crendo uma vitória em tudo isso. Deus abençoe. Obrigado, irmão João. Então, irmãos, damos graças a Deus, né? E temos a experiência de cada um com a palavra de Deus, né? Somente a gente entende que o Espírito Santo está nos colocando, cada um no seu lugar, nessa obra que tem começado na nossa nação. Eu creio que, como nós falamos um pouquinho, cada um ocupando o seu posto de dever, né? O seu lugar, o seu ofício, cada um de nós no seu lugar, o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, cada um no seu lugar no corpo, né? Eu creio que sim, nós vamos avançar, né? Porque naturalmente que, né, às vezes as ovelhas, né, andam um pouco dispersadas por causa das, né, que isso a profecia já previa, né, esses problemas doutrinários, né, e eu creio que tem prejudicado muito os servos de Deus, está prejudicando os servos de Deus, né, consequentemente está prejudicando a igreja, a congregação, né, que são esses pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Mas Deus não é que Ele vai colocar mesa, Ele já tem colocado, não é verdade? Somente que nós estamos agora, né, nos posicionando, né, na palavra, porque o assunto já foi colocado, né, os 2 fundamentos já estão colocados. Então eu creio que o Espírito Santo está nos ajudando a reconhecer na nossa posição, reconhecer a palavra, reconhecer os servos de Deus, os ofícios, né, porque humanamente, claro, somos todos iguais, mas os ofícios são diferentes, não é assim? E a hora que nós reconhecermos e cada um de nós estiver no seu lugar, como o Espírito Santo, né, quer nos colocar, com certeza, né, isso aí vai nos colocar, na verdade, no rapto, com certeza, né, sim, irmãos? Então eu vou só convidar aqui um irmão para fazer uma oração, né, para os nossos alimentos. O pastor Altair podia vir fazer oração, pastor Altair? E nós vamos orar pelos alimentos e logo em seguida, né, vamos lanchar, vamos marcar um horário de retorno, para nós ver que todo mundo já fez um lanchinho, nós voltamos aqui.
E depois na sequência, né, as saudações. Nosso bondoso e querido Deus, nós agradecemos pelo Senhor por termos chegado ainda em tempo para estarmos aqui, visitarmos nossos irmãos, companheiros, ministros, senadores, reis, que estão reunidos, Senhor, aqui juntamente com o irmão Fernando Solis, Senhor, aqui, que está nos recebendo aqui, que está idealizando, Senhor, organizando essas reuniões. E desde já o Senhor continue abençoando e lhe dando essa plena direção. Nós te agradecemos por rever esses irmãos que já estão encontrando e pedimos agora a tua bênção em favor da alimentação física, Senhor, que o lanche que vamos receber. Que o Senhor abençoe, dando a devida purificação, a consagração. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que nuestras almas se alimenten do pão da vida.